Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros. Espero encontrá-los bem. Hoje venho aqui a convite da Comissão de Treinamentos da Rotaract Brasil, em agradecimento já especial ao BES, que acompanha aqui a gravação deste treinamento, e a Gabu, a nossa diretora, pelo convite, para poder falar um pouquinho sobre liderança em comunidades. Brevemente, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é André Vaz, sou associado ao Rotaract Clube de Mariana, aqui do Distrito 4.521, que pega metade do estado de Minas Gerais. Atualmente, sou doutorando em Patrimônio Sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e profissionalmente eu atuo como gestor de projetos, também na área social, pela empresa Raízes Desenvolvimento Sustentável. Essa apresentaçãozinha é bem breve, só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, para entender por que eu estou aqui falando com vocês. Mas, de maneira geral, o que eu gostaria de trazer para vocês? Hoje, quando a gente for falar sobre Rotaract de comunidades, vamos partir de dois braços dentro dessa temática. Um é como que a gente consegue abordar bem as comunidades, como a gente consegue ter uma participação efetiva e também uma participação que seja respeitosa com o público que é assistido pelo Rotaract. Paralelamente também, como que a gente consegue desenvolver a nossa liderança não apenas com o aspecto político, mas também com um aspecto de participação social, um aspecto de envolvimento comunitário de nós rotaractianos dentro da nossa própria comunidade. E, por incrível que pareça, mas não tão incrível assim, às vezes algumas pessoas já fizeram esse link, outras não, mas essas duas questões elas estão totalmente interligadas. E a gente vai ver isso de diversas formas hoje. Mas, de maneira geral, né, qual que é a primeira relação do Rotaract com a comunidade? Lembrando que, principalmente para os associados mais novos, que estão chegando agora e querendo entender um pouquinho mais sobre essa temática, o Rotaract é uma organização, é um movimento social, um movimento, né, também internacional, parte de Rotary International, que desenvolve e implementa projetos sociais sustentáveis por meio de gerenciamento de lideranças de jovens adultos, e isso faz com que a gente crie técnicas de gestão e também de relações interpessoais para aprimorar essas mudanças dentro da nossa comunidade. Então, o Rotaract ele funciona como uma escola de liderança na prática, ao mesmo tempo que a gente mitiga problemas sociais. Mas, de fato, na comunidade, o que o Rotaract faz? O Rotaract identifica necessidades locais, desenvolve projetos de impacto, capacita jovens líderes, promove voluntariado e a solidariedade, estabelece parcerias, oferece capacitações profissionais, promove intercâmbios culturais. Todos esses aspectos a gente consegue ver no nosso cotidiano de Rotaract, né? A gente pode ver que às vezes nosso clube não esteja tão bem, às vezes está focado em apenas uma temática, às vezes em outra, às vezes o clube está com aquele gás e consegue fazer tudo, mas a gente visa, né, dentro das comissões de serviço, onde a gente consegue cadastrar, pensar nossos projetos em temáticas profissionais, internacionais, ambientais, comunitárias, e tudo isso reverbera em como que a comunidade sente o Rotaract chegando até ela. Dessa forma, a gente consegue contribuir para um desenvolvimento sustentável, uma coesão social para essa comunidade, já que a gente vai ali e pensa, a partir dessa capacitação de jovens líderes, como que a gente vai poder trabalhar aquele local, com aquelas pessoas, com aquele cenário que a gente tem na nossa sociedade. E isso a gente está falando, né, aqui no Rotaract Brasil, nossos 31 distritos e até um pedaço do Paraguai, o quão desigual é o nosso país, o quão desigual é a nossa própria comunidade, diversas escalas educacionais, sociais, e isso reflete também dentro do Rotaract. No nosso Rotaract também existem percentuais que demonstram diversas desigualdades, e a gente precisa dialogar e pensar como, até porque o Rotaract também é um tipo de comunidade, certo? E dentro dessas temáticas, né, a primeira que eu gostaria de trabalhar com vocês é como funciona a capacitação e empoderamento de jovens dentro de Rotaract. Bom, lembrando que, por mais que a gente fale dentro de Rotaract, essa missão de capacitar, empoderar jovens, trabalhar o profissional, desenvolver novos líderes, vai para além da nossa própria instituição, né? Existe um dever, né, de educação cidadã que o Rotaract tem, enquanto uma organização que promove mudanças efetivas nas comunidades. Primeira questão, desenvolver lideranças. Nós proporcionamos aos jovens oportunidades de desenvolver habilidades de liderança, gestão de projetos e trabalhos em equipe? Se a resposta sua for sim para essa questão, a gente está desenvolvendo liderança. Existem diversos treinamentos sobre liderança dentro de Rotaract, liderança para a comunidade. Existem vídeos de YouTube de diversas pessoas, desde TEDx até cursos completos sobre liderança, desde aquela clássica imagem de um chefe apontando enquanto os trabalhadores puxam a carga
como chefe e logo em seguida como líder, com ele puxando junto, até as questões mais complexas e mais minuciosas, como a gente fala, por exemplo, da liderança colaborativa, da participação entre hierarquia. Tudo isso, gente, passa pelas discussões do conceito de liderança. Ou seja, é um conceito extremamente complexo que a gente trabalha muitas vezes de uma maneira muito ampla e que precisa também muitas vezes ser simplificado para a gente conseguir trabalhá-lo dentro de Rotaract, já que a gente está em uma organização que é voluntariada. Mas, se a gente consegue minimamente trazer essa reflexão para as pessoas que, olha, a gente precisa ter um trabalho colaborativo, olha, a gente precisa ter um espaço um pouco democrático aqui de decisões dentro do nosso clube, olha, a gente precisa ter uma pessoa que puxe e mantenha a coesão do restante do grupo. Pode ser no projeto, pode ser durante um ano rotário com algum cargo específico, mas isso acaba sendo pauta do nosso dia a dia. Se não diretamente, como eu estou falando para vocês agora, muitas vezes indiretamente. Muitas vezes um clube acaba de nascer e as pessoas ainda estão aprendendo ali um pouco desajeitado como vai fazer isso, mas acaba sendo uma prática. Além disso, a gente tem o protagonismo jovem, né? E como a gente pode perceber se o nosso clube trabalha bem ou não o protagonismo jovem? Nós incentivamos os jovens a serem protagonistas em suas comunidades, promovendo iniciativas que causam impacto social. E aí é uma pergunta muito chave, porque diferente do desenvolvimento de liderança, que muitas vezes a resposta para a Rotaract é automaticamente sim, o protagonismo jovem é um conceito ainda pouco abordado. Até porque o próprio conceito de protagonismo, né, o empoderamento, esses conceitos, eles são conceitos que começam a vir aí nos últimos anos e agora eles causam um impacto maior dentro de nossas comunidades. E quando eu pergunto para vocês sobre se a gente consegue colocar esses jovens adultos, são de diversas camadas. Dentre elas, provavelmente alguns clubes aqui já foram pedir parceria, já foram tentar criar um projeto social, e no meio do caminho as pessoas não confiaram em vocês porque eram jovens adultos tentando resolver problema de gente grande. Apesar de já muita gente aqui se entender como totalmente adulto já, né? Além disso, muitas vezes também a gente já se parou para perguntar: ah, não vou mexer com tal coisa, só tem gente velha. Política, por exemplo, outra questão é o próprio Rotary, ou até mesmo a gente pode pensar na participação dos jovens em temáticas empresariais, de negócios, ou até concurso público, vou tentar isso daqui a alguns anos. E quando a gente então começa a pensar que essas pessoas que durante muito tempo, né, ocupavam os espaços rápidos, espaços públicos, privados, agora elas começam a ter ali uma resistência, a gente não começa a se ver mais nesses locais. E isso é um grande forte do Rotaract, mas ao mesmo tempo uma grande dificuldade. Enquanto o Rotaract abraça essas pessoas que gostariam de se desenvolver enquanto líderes e as empoderam, desenvolvendo essas lideranças dentro de Rotaract, que eu falei anteriormente, para fora de Rotaract a gente encontra obstáculos que são difíceis de quebrar. E o Rotaract muitas vezes não consegue quebrar esses obstáculos. O Rotaract muitas vezes não consegue quebrar o obstáculo de ser conhecido por uma ação X ou Y, não como uma organização estruturada e referência dentro da cidade. E aí, quando a gente consegue trabalhar essas pessoas que são rotaractianas para fora da nossa comunidade, a gente consegue, de fato, transformar essa percepção que o outro tem, essa pessoa externa terá sobre a nossa instituição. Obviamente, é muito mais complexo que isso. Obviamente, essas pessoas que são rotaractianas quebrarem essas barreiras não quer dizer que o Rotaract automaticamente é uma instituição reconhecida como uma grande causadora de impacto dentro da sociedade, mas ela é parte daquele processo que as pessoas começam a entender o Rotaract em sua complexidade e também entendem o Rotaract enquanto seu potencial transformador. E assim vocês começam a ampliar os resultados, que é o nosso foco aqui em se capacitar dentro de nossa instituição. E, bom, falei de projeto adoidado, mas, de fato, o que são esses projetos sociais sustentáveis? Projetos sociais são aqueles projetos que são atividades estruturadas em uma lógica de projeto, ou seja, que existe a partir de uma demanda, a partir de uma organização e cria uma transformação, e em cima disso cria uma solução. E quando a gente coloca essa palavra sustentável na frente, a gente garante que essa atividade ela cria um retorno, seja com a própria comunidade realizando essa atividade, ou um retorno natural dessa implementação. E quando eu falo geralmente essa questão sustentável, as pessoas ligam muito ao meio ambiente.
não está errado, né? A sustentabilidade ela é um termo que ela tem um cunho muito forte ambiental, mas o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, ela também tem outras camadas. Principalmente, né, o que a gente chama do tripé da sustentabilidade, que é a parte ambiental, a parte econômica e a parte social, ou seja, ambiental é quando existe ali um processo de reutilização, de retomada a partir de uma degradação ambiental, ou a partir de um uso ambiental de algum espaço, e aí a gente fala desde os recursos naturais até também os aspectos locais, territoriais. No que tange a questão social, é própria redução de desigualdades, implementação de políticas de diversidade, tudo isso que cabe à margem onde as pessoas, os indivíduos, conseguem reduzir as suas desigualdades por meio de demandas que circulam. E isso casa não só com o natural, no ambiental, porque nós estamos dentro de territórios, mas também ao econômico, que é a terceira parte do tripé. Dentro do econômico, a gente tem também a questão financeira, né? Então, a gente fala de sustentabilidade financeira. Muitas vezes, dentro da instituição mesmo, a gente procura uma saída para isso, que é como que a gente consegue esse retorno para dentro do meu clube ou para dentro do meu distrito, mas isso para a comunidade da mesma forma, né? Como que essas famílias que têm ali, então, uma transformação ambiental, uma transformação social, elas conseguem manter economicamente essas transformações. Mas, para além disso, desse tripé, existe a governança, a estrutura organizacional, que interfere diretamente também ao Rotaract. Ou seja, essa mudança que a gente propõe com os projetos nossos, elas dependem, gente, para serem efetivas, a participação da comunidade em todas as suas etapas. Por quê? Porque para a gente poder criar uma compreensão ambiental, a gente vai precisar muitas vezes de um bom projeto de meio ambiente, daqueles que você arrepia só de ler, precisa de uma participação, por exemplo, de uma secretaria de meio ambiente, de uma universidade local, de pesquisadores, porque o meio ambiente, né, existem muitos mapeamentos para poder explicar onde, como, qual território está, de qual situação, nível de desmatamento, nível de queimada. Os projetos ambientais bem embasados, eles precisam da comunidade. A parte econômica, pessoal, a gente precisa de retornos, a gente precisa saber, por meio de feedbacks, se economicamente a organização que a gente foi parceiro, ou se aquela comunidade que a gente foi parceiro, que a gente assistiu, se elas conseguiram ter o retorno. Da mesma forma, também a parte social, com o próprio retorno da comunidade sobre o andamento do projeto, se aquela transformação ela realmente foi efetiva, se ela precisa de manutenção, não. E, por fim, pessoal, a parte organizacional e de governança, eu não preciso nem falar. O próprio Rotaract precisa discutir essas questões sustentáveis internamente para que a gente consiga obter resultados maiores. Ou seja, do início ao fim aqui eu falei de temáticas que a gente diretamente conversa em quase todo evento, em quase toda reunião, mas que se a gente não tiver um momento de ouvidoria, um momento de participação dos nossos associados dentro da comunidade, a gente acaba perdendo muito em nossos resultados. E como que a gente faz o reconhecimento da nossa comunidade, né? Bom, gente, a comunidade, o público-alvo, como vocês gostarem de chamar, mas as pessoas que serão assistidas, esse grupo, né? Então, esse recorte, ele precisa ter ali um ponto para que os associados consigam pensar que, para que seja de fato uma mitigação nesse local, para que a gente pense em um problema, para que a gente crie a justificativa, a famosa justificativa para aquela demanda, a gente precisa da constatação de uma necessidade de uma comunidade. E isso, pessoal, precisa ser feito de diversas formas. Depois eu vou aprofundar um pouco, mas a gente precisa já enraizar isso na gente. Um projeto sempre vai sair a partir de uma percepção de um Rotaractiano, seja de eu vi isso, eu senti isso, seja de alguém me falou, alguém me chamou, mas se a gente não criar um sistema de pesquisa, um sistema de participação social, a gente não vai conseguir embasar de fato o nosso projeto. O que isso quer dizer? A gente vai criar projetos a partir de percepções, e essas percepções podem estar erradas. Eu vou só fazer uma pausa para contar uma história para vocês, bem resumidamentezinha, mas eu acho que ela é um pouco didática. Quando eu treino no Rotaract, eu era de outro clube, outro distrito, e eu fui interactiano. Então, interactiano a gente tem ali o primeiro momento de contato com a comunidade e tudo mais, é tudo muito intenso no Interact.
E quando eu fui para o Rotaract, meu Rotaract estava sendo reestruturado da minha cidade, e então a gente foi muito com a energia do Interact. E quando a gente ficou sabendo de uma demanda, a gente descobriu que tinha como se fosse um vilarejo próximo à minha cidade natal, que estava com diversos problemas de vulnerabilidade graves. Em vez da gente entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, ou a gente conversar com algum assistente social, alguém que entenda de fato sobre vulnerabilidade ou tenha esses dados para a gente resolveu organizar uma doação de cesta básica para o local. E quando a gente chegou lá, na lógica do Branco Salvador, chegamos, mó felizes, né? Bem assistencialistas, vamos doar e vamos fazer a transformação. Muitas vezes esses projetos são necessários, eles funcionam, então não é uma crítica a esse tipo de ação, mas sim como que a gente fez. Quando a gente chegou lá, a gente viu que já tinha tido doação recente, não lembro se era pela prefeitura ou outra organização social de terceiro setor, que doaram cestas básicas a essa comunidade. O que eles precisavam naquele momento era de mapeamento, por exemplo, de doenças, né? Então, precisava de acompanhamento da área de saúde. Então, a gente, em vez de tentar fazer parceria com assistentes sociais da saúde, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, para poder ir lá conseguir testes de STs de graça, ou aferir pressão, nível de diabetes, questões que são úteis, cotidianas e que eles não tinham acesso, a gente foi para um lado que eles já tinham sido assistidos recentemente. Ou seja, era uma pesquisa que a gente vai ter feito, duas ligações. E a gente chegou lá e quebrou nossa cara. A gente fez a doação, mas a gente notou que a gente vacilou naquele momento. E desde então, para mim, isso se torna algo fundamental para poder colocar os projetos em andamento, que é, já que a gente vai gastar recursos com isso, muitas vezes recursos da própria comunidade, que são doações ou de projetos de captação de recursos, que pessoas da comunidade auxiliam confiando na gente esse valor, que possamos com a responsabilidade devida com essa verba. E para isso também, pessoal, depois do levantamento, para não correr o que aconteceu comigo há alguns anos, é preciso que a gente conte com recursos comunitários. Então, gente, humanos, físicos, planejou o projeto, fez pesquisa participativa, coloca o pessoal da comunidade para trabalhar. E isso vai ajudar em dois pontos. Primeiro, se você quer garantir a sustentabilidade, ou seja, que a comunidade abrace aquele projeto, ou que a comunidade continue trabalhando em cima daquele projeto para que o Rotaract, quando não estiver lá, ele continuar rodando, as pessoas precisam se sentir pertencentes a essa proposta. Se você chegar lá já com uma proposta pronta e falar, a gente vai fazer aqui, ela não vai se sentir pertencente. E com toda razão ela não se sentiria pertencente. Você também não gostaria que alguém fizesse isso na sua rua. Ah, não estou precisando de um quebra-mola aqui. Ah, chegou, vou colocar só uma faixa de pedestre na frente da avenida e boa sorte. Às vezes não é isso, sabe? Precisa de um semáforo. Então, a gente entende quando um problema é nosso, então a gente precisa pensar que a nossa percepção às vezes não é a real. Quando a gente coloca essas pessoas para além de apenas demonstrar o que que é o problema, mas colocar elas para colocar a mão na massa, isso muda muito o cenário. O meu clube, o Rotaract Clube de Mariana, realizou algumas edições de um projeto chamado Plantando para o Futuro, que a gente envolvia a comunidade, tanto para elas mapearem junto à prefeitura, onde que eram os locais de plantio, tanto no dia, né, com a participação efetiva ali, plantando com a gente, e isso fizeram com que eles tornassem protetores daqueles espaços. Então, por exemplo, a primeira edição era um pequeno jardim de pés em uma beira de um córrego, e tentaram roubar uma vez e entraram em contato com a gente, falando: Nossa, a gente acha que perdeu essa muda, tentaram roubar, a gente está de olho agora, mas roubaram uma. A gente foi lá e levou outra. A gente fez um replantio, não foi outra, foram algumas outras. Então, isso demonstra que é quando a comunidade abraça aquilo, quer dizer que aquilo está indo, quer dizer que quando o Rotaract daqui a um tempo não estiver ali, os resultados daquele projeto, Plantando para o Futuro, estão dando frutos. E assim a gente torna o projeto sustentável. Então, além de ser o primeiro passo para o sucesso de um projeto, a gente deve perdurar essas parcerias com a comunidade. E também, pessoal, muito importante, para o feedback. Geralmente a gente vê o pessoal falando, feedback em reunião. Fundamental o feedback em reunião, mas a gente precisa do feedback comunitário também. E isso, gente, é de relato até pesquisa mesmo. Então, façam um QR Code, a comunidade que tiver acesso à informação tranquilo. Em outros que não, façam um folhetim de pesquisa só de marcar, coisa rápida, mas é um trabalhinho depois fazer levantamento de dados, mas vocês vão ver o quão importante é para vocês entenderem o impacto que vocês causaram dentro da comunidade de vocês.
E assim, a gente vai fechando aquele ciclo. Você vai se tornando a pessoa, você que está gerenciando o projeto, que eu estou exemplificando, que está ali à frente na comunidade. E quais são os possíveis caminhos para eu fazer esse tipo de pesquisa, para eu começar a envolver a comunidade e tudo mais? Primeiro passo, pessoal, se tiver alguma liderança forte, né, em algum bairro, em alguma comunidade, a gente sabe, né, que existem pessoas, não necessariamente políticos, né, a gente vê muita cidade do interior com vereador fazendo esse papel, mas existem outros caminhos, uma pessoa influente ali, né, às vezes tem sempre uma cozinheira, né, uma pessoa assim, aquele velhinho que fica na frente de casa, contando caos. Essas pessoas, pessoal, podem ser pessoas que não necessariamente o líder quanto a palavra totalizante de líder, mas a pessoa de conhecimento, de notório saber sobre o espaço, sobre o território. Eu faço uma reuniãozinha com ela. Quando eu falo reunião aqui, não pensem na lógica protocolar de Rotary, que é fundamental para a nossa organização, mas que para essas pessoas não faria um sentido. Então, façam um café com essa pessoa, reúnam no sentido de união, né? De partilha ali para poder entender o que que é essa demanda. Tenham, então, essa posição de igualdade com ela para poder ouvi-la abertamente e ouvi-la efetivamente, né? Então, ouvidos abertos ao que ela está falando. Se vocês tiverem, então, contato com uma pessoa que seja uma liderança realmente mais formal e que seja um projeto de grande impacto, que faça mudanças muito grandes no local, tentem fazer uma assembleia com a comunidade, tentem marcar um dia, um sábado de manhã, se possível, levem um café também, né? Sejam hospitaleiros, se vocês assim marcarem uma assembleia com a comunidade e ofereçam para eles um café e conversem, façam votações. Novamente, não cheguem com mudanças prontas para uma comunidade que ela pode rechaçar. É verba, é tempo, é voluntariado. Então, a gente precisa pensar em otimizar essa relação. E a Assembleia é uma excelente forma de fazer isso. Não estou com tempo, mas temos ali um grupo, geralmente, por exemplo, projetos de desenvolvimento profissional. Quero fazer um projeto de geração de renda para pessoas em vulnerabilidade na universidade local, ou seja, pessoas bolsistas ou pessoas que entraram com cota e que estão com dificuldade de se manter na universidade. Isso é fundamental. Tem pouca gente olhando para isso, essas pessoas não conseguem se manter. Eu preciso criar uma assembleia, uma reunião com o líder. Esses dados são públicos, dados de evasão de universidade é público, vocês não precisam ficar remoendo. Mas se vocês conseguirem fazer entrevistas e questionários, mesmo que por QR Code ou por forms via grupo de WhatsApp, vocês vão mapear onde possivelmente vocês podem conseguir geração de renda para essas pessoas. Vocês já vão chegar para o Senac, para o Sebrae, para o parceiro e vão chegar com os dados prontos. E quais perguntas eu coloco? Conversa com essas pessoas, pergunta o que você acha que seria interessante colocar aqui. E aí você vai criando, obviamente, vai criando a partir de uma base, quanto que ela gasta por mês, quanto que ela tem, quanto que ela tem de bolsa, o que que seria necessário, quais recursos, e em cima disso, depois, vai na percepção da própria pessoa, deixa perguntas abertas também nesses casos. Mapeamento participativo. Eu sou historiador de formação e na história a gente tem uma metodologia muito interessante quando a gente vai fazer pesquisas de patrimônio imaterial, né? Que é pesquisa para entender a cultura local, que são a cartografia afetiva, onde a gente pede para as pessoas desenharem a partir de um recorte da comunidade aquilo que para elas tem que é simbólico, né? Que tem um afeto. E aí elas desenham muitas vezes, né? Então, geralmente pessoas mais idosas, a gente vê desenhando igreja, né, a praça, que é o local de sociabilidade. Mas quando a gente faz isso, isso é uma metodologia dentro do mapeamento participativo, mas dentre tantas outras, né, a gente pode fazer isso por meio de uma oficina de contos, né? Então, essas dinâmicas mais interativas, mais participativas, elas criam, gente, já, como eu falei, a relação com o projeto desde o princípio. Então, vocês vão ver essas famílias, essas pessoas sendo assistidas, abraçando a proposta do Rotaract, porque elas vão se sentir pertencentes, né, a toda essa proposta feita. Como eu falei um pouquinho, dados públicos e pesquisas acadêmicas, tem coisa, gente, que não precisa quebrar a cabeça. Então, projetos, por exemplo, de captação de recursos, ou projetos de desenvolvimento profissional, é importante a gente ter contato com a comunidade, mas a gente pode pular alguns dados. Projetos ambientais também, às vezes.
Um exemplo muito legal, por exemplo, são os bancos de monografias, dissertações que as faculdades e universidades têm. Ah, André, mas minha cidade não tem faculdade, meu clube não está perto de faculdade. Olha a faculdade vizinha, pesquisa o nome da sua cidade. Às vezes, mesmo não tendo faculdade, já foi campo de pesquisa de outra pessoa. Por quê? Muitas vezes o que é o TCC é o apontamento de um problema, uma revisão de literatura, ou seja, vários artigos ou várias pesquisas simples que geram ali um resultado que é inconclusivo, mas que demonstra uma demanda local. Além disso, dados públicos, dados da sua prefeitura, IBGE, gente, além de tantos outros. Lançaram recentemente o censo que foi feito no último ano rotário, agora para o ano 2023, 2025, da Rotaract Brasil, e dentro do censo existem diversos dados comparados entre o Rotaract e nível nacional. Compare seu clube, compare a comunidade, a questão de gênero, questão econômica, questão de orientação sexual. Existem dados diversos sobre isso. E quando vocês fazem esse tipo de pesquisa ou têm esse acesso a esses dados, vocês conseguem mapear aquilo que vocês querem transformar. Ou seja, existe na comunidade X uma desigualdade de renda perante a cidade como um todo. A gente queria criar ali, então, um projeto para gerar renda para que essas pessoas consigam mitigar essa desigualdade. A gente quer um porquê mais perfeito e uma compreensão mais empática, mais perfeita do Rotaractiano ao pensar o projeto dessa forma. E métodos mistos. Casem essas metodologias daquela forma que for mais funcional para a sua proposta de intervenção dentro de uma comunidade. Efetivamente, que vem questão, gente. Peço desculpa, eu sou uma pessoa bem analógica, então às vezes eu tenho dificuldade em colocar muitas imagens. Mas pensem nessas abordagens holísticas, pessoal. Pensem em adotar uma abordagem que integre metodologias, que pensem em questão ambiental, social, econômica. As coisas não estão sozinhas, o ambiental não está sozinho, né? Existem pesquisas sobre isso que a gente lida com o ambiental porque a gente está inserido nesse contexto, que a parte natural que é intocada a gente não trabalha. Então, vamos tentar pensar, mesmo que a gente divida depois na hora do cadastro, o que que é, qual comissão, mas ao planejar, planeje de uma maneira holística, pensando de uma maneira ampla, sem a viseira, porque aí a gente consegue notar uma coisa, os projetos eles começam a fazer mais sentido, assim. E na avaliação também, avalie metodologias diversas, né? Então, quando for fazer a avaliação do projeto, avalie também por mais de uma área. Comunidade ativa. Como eu falei anteriormente, mas reforçando. Inclui comunidade local, planejamento e execução. Promova a apropriação da comunidade, à vizinhança, ao projeto. Uma dica para vocês, quando a gente for fazer projeto, quando vocês forem pegar essas frentes e, consequentemente, se tornarem lideranças comunitárias, pensem muito na justiça social. Pensem que a gente trabalha em locais de desigualdade. Lembrem, já falei, estou salientando novamente. O Brasil é um país desigual, a gente está inserido no Brasil e parte do Paraguai, mas, pessoal, pensem que quando a gente está trabalhando para reduzir essas desigualdades dentro de Rotaract, a gente está dando acesso a essas pessoas a direitos, a conquistas que outros grupos tiveram, e isso vai fazer com que também o projeto faça mais sentido, que as pessoas consigam abraçar o projeto mais e que ele seja de fato mais sustentável. Educação e capacitação. Gente, uma dica para vocês que o Rotaract às vezes tem muita dificuldade e são os projetos muitas vezes que a gente consegue fazer de uma maneira mais efetiva, que são os projetos de sensibilização, de capacitação. A gente não precisa ter a gama de especialistas dentro de Rotaract e Rotary. Muitas vezes nós temos, mas a gente criando módulos de treinamento, a gente criando certificações, eh, a gente criando acesso à economia local. Tem um projeto muito famoso, com diversas edições e vários clubes fazendo, que é o Multiplicadores X, né? É o projeto que cria essa rede e pensem bastante nisso, mas pensem na responsabilidade ao fazer esse tipo de sensibilização. Ou seja, não crie treinamentos de toda forma, ou não coloquem um associado para treinar um tema, dando um treinamento para a comunidade, mas peguem especialistas, peguem pessoas capacitadas, criem parcerias com universidades locais, criem parcerias com o poder público, que vocês vão ver projetos de sensibilização mudando paulatinamente o cotidiano da sua comunidade.
Então, quando vocês menos verem, uma cultura local pode ser alterada positivamente pelo Rotaract. Parcerias estratégicas, né, gente? Mais que apenas jogar parcerias adoidadas, igual geralmente a gente faz com capacitação de recursos. Quem já organizou o projeto sabe, né? O desespero que é para conseguir parceiro. Mas pensem, principalmente quando é projeto que envolva a comunidade, como eu vou conseguir fazer de uma maneira estratégica, direcionada e que seja efetiva também os parceiros que eu estou obtendo. Nesse caso, gente, é preciso quantidade e qualidade. E é possível ter os dois. Então, organizações, instituições governamentais, setor privado, terceiro setor, vamos pensar na sinergia dentro das organizações. A nossa sociedade ela funciona dessa forma. Então, a gente precisa pensar para além apenas do Rotaract fazer algo. E é importante que a gente faça isso. Principalmente se a gente puder puxar, mas a gente amplia nossos resultados por meio de parcerias. E, por fim, estabeleça sistemas de monitoramento e avaliação. Pessoal, a gente simplesmente abandonar um projeto não quer dizer que ele foi de fato efetivo. Se a gente não souber o que aconteceu depois com ele, ele pode ter sido útil, mas efetivo não. Então, vamos começar a fazer avaliação, retornar ao local do projeto, criar esse sistema de avaliação dentro do nosso clube, para que, mais do que apenas fazer um projeto, a gente consiga fazer uma transformação local. Na prática, o que eu gostaria de trazer para vocês, e principalmente essas pessoas que estão aí querendo despontar como lideranças dentro da comunidade por meio do Rotaract, e também as pessoas que querem realizar o Rotaract de maneira mais efetiva. Qual que é o nosso diferencial entre outros voluntariados? Pessoal, provavelmente muitas cidades aí, principalmente cidades menores, já criaram organizações de jovens, às vezes amigos, que vão fazer uma ação social. O Rotaract, ele trabalha isso por meio da liderança e por meio de uma questão muito interessante, chamada institucionalização. A gente é uma instituição. Muitas vezes eu já vi Rotaractiano, eu mesmo quando entrei eu estranhei um pouco toda a burocracia nossa, todo o nosso protocolo. Mas, pessoal, quando a gente tem ata de tudo, quando a gente tem nosso livro caixa de tudo, a gente consegue demonstrar a nossa seriedade para a comunidade, mesmo a gente sendo jovem adulto. Então, quando vocês pensarem, por que que eu tenho que manter organizado meu livro caixa, meu livro ato, não é relatório. O relatório é um incentivo para que isso seja feito, mas porque a comunidade vai respeitar vocês se vocês conseguirem ser transparentes com a comunidade. Como podemos demonstrar essa força do Rotaract, então? Esse Rotaract pode ser isso tudo, André. Bom, sejamos a organização que as pessoas se inspirem, né? Falei sobre a transparência, mas aí, gente, vamos lá, né? Liderança, Rotaract, comunidade. Pô, André, quero ser líder do Rotaract, quero, por meio do Rotaract, me tornar uma pessoa conhecida para poder virar um professor famoso, trabalhar em educação na minha cidade. Pô, legal demais, mas meu Rotaract atrasa para começar a reunião. Meu Rotaract não tem transparência, o livro caixa dele sumiu R$ 200 ano rotário passado e nada aconteceu. Pô, perdemos todas as atas e nada foi feito. Gente, se a gente não conseguir organizar minimamente uma organização de terceiro setor que funciona principalmente no final de semana, a gente não vai conseguir ter esse respeito, esse respaldo, sermos valorizados e sermos ouvidos pela comunidade, sejamos quanto associados ou quanto clube. Então, quando a gente chegar aqui e falar para vocês sobre essas organizações, lembrem que treinamento aqui, assim como todos os outros da Rotaract Brasil, toda a nossa papelaria, todas as nossas indicações, nossos concursos são para poder fazer diretrizes de indicações para vocês. Vocês podem ou não seguir, mas quando vocês seguem essas dicas, essas fórmulas de gestão, vocês garantem que o clube de vocês tenha minimamente uma transparência para que vocês sejam inspiração para outros grupos sociais da cidade, para que vocês sejam referência quando se fala em implementação de projetos sociais dentro do município de vocês. E como que seremos esses associados e casaremos a liderança institucional e comunitária? Sejam as pessoas que consigam trabalhar entre várias camadas, entre vários setores. Eu lembro de uma referência que é a dancinha do pratinho, né? Você não pode deixar um pratinho cair, você tem que continuar balançando. É muito difícil, pessoal. O Rotaract é quase que uma organização de final de semana, alguns clubes funcionam bem durante a semana também, mas o que é importante aqui? Vocês precisam trabalhar a gestão de tempo de vocês, assumir uma responsabilidade
é ter essa responsabilidade de uma maneira que seja respondida à comunidade, ao clube. Eu não vou pegar um projeto para organizar, que eu tive a ideia, e aí eu não fiz nem pesquisa, não fiz nem levantamento, cheguei, fui lá, implementei, voltei, falei, cadastrei e levei para o CDP. Não, não é o ideal. Você pode fazer isso. Mas a gente está casando a nossa liderança institucional, a gente está sendo líder de fato dentro do nosso Rotaract, ou a gente só está agregando um número? E a gente está sendo líder da nossa comunidade, a gente está sendo empático, a gente está sendo. Tem um conceito dentro da antropologia muito legal, chamado alteridade. Alteridade é entender o outro enquanto outra cultura, né? Antropologia, estudo entre as culturas, né? Da humanidade. A gente está entendendo o outro de fato? A gente está sendo empático? A gente está tendo alteridade ou a gente está colocando nossa percepção sobre o outro do nosso local de voluntário? Então, pensem nisso, reflitam sobre isso para vocês serem essas lideranças. E, por fim, se eu posso dar uma dica para vocês, profissionalizem-se. É muito importante os treinamentos de Rotaract, peguem certificados de Rotaract, coloquem Rotaract no currículo de vocês, mas, além disso, para trabalhar melhor dentro do Rotaract e trabalhar também melhor com a comunidade de vocês, tentem fazer alguns cursos por fora, principalmente se você quiser trabalhar profissionalmente na área social. Algumas dicas para vocês. Primeiro, o QR Code aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor. São cursos fantásticos, casam com quase tudo do Rotaract, desde avaliação até pesquisa, e totalmente gratuito e tem certificado. O Ministério da Cidadania também criou cursos fenomenais, então, para vocês entenderem os dados, entenderem as demandas, entenderem relação comunitária na base. Bom, nada melhor do que ver isso com o governo, né, gente? Aqui não é governo partidário, né, gente? É governo, outra estrutura governamental. A gente está dentro dessa estrutura e ela funciona e a gente precisa, funciona de certa forma, e a gente precisa entender como são feitos esses dados. Curso de AD com certificação e totalmente gratuitos. E se você quiser ainda mais, falar, nossa, eu quero realmente trabalhar com isso, minha dica para vocês é fazer o curso técnico do Senac, totalmente virtual, gratuito, e também você cria aí, tem uma formação em projetos sociais de maneira gratuita. Mas, André, eu quero ser grande. Nossa, já estou na área, já estou ganhando grana. Gente, se você quiser investir dentro desse setor, dessa relação liderança comunitária, liderança institucional, existe uma certificação internacional, que é a certificação de maior prestígio quando a gente fala de projetos sociais, que é o Project the Pro, que é um curso, aliás, existem vários cursos para esse tipo de certificação. O Rotaract ajuda bastante nisso, mas principalmente vocês vão conseguir aí por meio de algumas empresas para fazer esse curso, é um curso não tão caro, e depois vocês pagam uma taxa, vocês podem pagar direto, só que eu não indico, porque existem ali diversos conceitos muito específicos, e vocês conseguem fazer essa prova, que caso vocês passem, estilo um AB, vocês ganham ali a licença enquanto gerentes de projetos sociais a nível internacional. É emitido pela IPMG International, que é uma organização que está baseada no Reino Unido, em Londres, e de extrema credibilidade. Então, fica aí mais uma dica para vocês. Além de, claro, né, quem já está na área aí acadêmica, profissional, que acabam tendo cotidiano. Espero que vocês tenham gostado. Meus dados estão aqui, meu e-mail, meu telefone, meu LinkedIn, meu Instagram. Peço que, caso vocês tenham algum complemento, não esqueçam de complementar aqui. Outra questão muito legal seria se vocês tivessem algum caso de liderança efetiva dentro da comunidade, como você, enquanto líder rotractiano, conseguiu adentrar nesse espaço de maneira respeitosa, holística e criou resultados fantásticos. Não deixe de comentar e participar e curtir esse vídeo aqui. Aquele abraço.